E o Rio Grande do Norte aprovou o plano de trabalho para combater a seca. O crédito de 44 milhões de reais concedidos pelo governo vai financiar projetos como a distribuição de água potável e a construção de adutoras. E é sobre esse assunto que a gente conversa ao vivo, direto da redação, com Cristina Vidal. Bom dia, Cristina. Bom dia, Mariana. Bom dia, Jane e todos que assistem o Encontro com a Notícia. Mariana, a verba é proveniente de um crédito suplementar do governo federal ao Ministério da Integração. E o objetivo é dar apoio a estados, apoio emergencial a estados afetados por desastres naturais. Do total de 480 milhões de reais, mais de 345 milhões vão ser destinados a financiar projetos, como sistemas de captação de água em regiões castigadas pela seca, além da distribuição de água potável e construção de adutoras de engate rápido. 12 milhões de reais já foram repassados pela Secretaria Nacional da Defesa Civil e pouco mais de 3 milhões já estão na conta do governo potiguar. Paralelo a isso, no interior do estado continuou a chover este fim de semana. A Podi, no Alto Oeste, por exemplo, registrou um acúmulo de 113 milímetros de chuva. Mesmo com previsão de chuva até o mês de abril, isso não deve ser suficiente para o abastecimento de água em reservatórios. Muitos deles estão em volume morto. Sem uma recuperação significativa, aumenta o risco de que a água armazenada em médios e grandes açudes se esgote. Cristina Vidal, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Cristina. E aí, Jânia? Mariana, a natureza, ela se adapta, não é, às mudanças de uma forma que a gente vê preocupante. Hoje, o mundo está preocupado como é que o planeta vai se adaptar a tantas mudanças climáticas que estão ocorrendo. A gente mora numa região que apresenta problemas. O semiárido nordestino, ele está cada vez mais ficando com características de deserto. E a vida da fauna, da flora, ela precisa se reproduzir cada vez mais rápido e com intensidade maior nesses períodos de chuva. A gente vê isso. A pouca chuva que já chegou, a gente vê no interior o verde voltando da vegetação, aqueles animais começando a se reproduzir. E o ser humano comemorando, apesar da pouca água, qualquer água que passa ali no riacho, no córrego, no barreiro, até chegar aos reservatórios. Essas mudanças, que às vezes são imperceptíveis num período curto, mas ao longo dos anos se apresentam cada vez mais preocupantes, elas são um problema de Estado. Não apenas de ver o que passou, mas principalmente de se antecipar e fazer um grande planejamento. Claro, a gente tem que comemorar essas águas que estão chegando, mas Cristina disse aí, serão insuficientes para repor toda a capacidade de armazenamento dos nossos reservatórios. Então é preciso ter uma adaptação, uma orientação, no caso do ser humano, que ele vai sempre querer mais do que o que precisa, não é? De acumular e ver como acumular a água. Aqui no caso do Rio Grande do Norte, a gente tem aí 3 setores fundamentais. O rebanho, que foi dizimado nesses últimos 6 anos a praticamente a metade, entre outras coisas, e principalmente pela falta d'água. A irrigação, que em alguns momentos teve inclusive que ser suspenso o fornecimento de água, e a produção da fruticultura ficou comprometida, e o consumo humano. Mesmo com toda essa água que está chegando, certamente alguns municípios ainda precisarão do carro-pipa.